Dessa quarta-feira, logo mais tem bola rolando, transmissão aqui na 98, Cruzeiro contra o Boa, é noite de Copa do Brasil. Senhores, lembrando aqui, nós temos perguntas para torcedor do Cruzeiro e aí uma enquete para torcedor do Atlético, tá lá no Twitter, @Rádio 98 Oficial. Pro torcedor do Cruzeiro, a gente pergunta qual time você escalaria para hoje, para ajudar o Adilson. Vamos mandar sua escalação pro Adilson. No jogo contra o Boa, logo mais, que time você escalaria para o confronto contra o Boa? E o torcedor atleticano, com a chegada do goleiro Rafael, na sua opinião, quem deve ser titular? Tá lá na enquete também, Vitor, Michael ou Rafael. E aí participa, daqui a pouco a gente dá um giro para saber sua opinião lá no Twitter, @Rádio 98 Oficial, sempre usando a hashtag 98 Esportes. Zagueiro Lima conosco aqui pra gente bater um papo. E aí, Lima, tudo bem? Prazer te receber aqui, rapaz. Tudo bom, Everton? Bom dia, Eduardo, CJ, Alê. Feliz de estar participando com vocês aqui hoje. Você é ouvinte nosso, né? Bastante. Eu tenho amizade com o Cris muitos anos já, cara. A gente já tem uma amizade muito boa há muito tempo e sempre tô ouvindo 98, de manhãzinha, que eu acordo muito cedo. Então tô sempre ligado ali no 98. O cara manda foto pra gente ouvindo, manda vídeo, olha aqui a audiência. Sempre tira um sarro nele. Você aqui em Belo Horizonte atualmente, vocês estão treinando, são 3 jogadores, vocês treinam ouvindo a gente lá. Então você, o Guilherme, né, ex-Cruzeiro, ex-Atlético e tal. Isso. E o Serginho, né, passou com você também pelo Atlético. Vocês 3 jogando, você tá com 30 aí? 35, né? Você é o mais experiente dos 3, né? O Guilherme e o Serginho têm menos idade que você. Isso. E por que o mercado não absorve jogadores de qualidade como vocês? Se vocês estão bem fisicamente, por que o mercado não absorve? É porque o empresário de repente ainda não encaixou uma boa contratação, ou porque nessa de futebol muito físico, de muita correria, realmente dificulta, há um certo preconceito com o jogador que cruza a linha dos 30? Fala disso pra gente, porque tem qualidade, por que não tá jogando? O Everton, você abordou pontos aí que é fundamental e assim, claro, o preconceito ele existe depois do atleta atinge seus, vamos falar, 30 anos de idade, as coisas vão ficando um pouco mais difíceis. E em especial falando aqui, né, você citou aí o Serginho, o Guilherme e a minha situação, acho que cada um tem uma situação um pouco diferente, né? A minha, o que me prejudicou muito assim nesse início de ano foi eu não ter tido a oportunidade de jogar no final do ano passado, né? Eu fiz uma cirurgia de joelho em 2018, onde eu me recuperei e ainda eu carrego isso daí até hoje. Então assim, já me recuperei do joelho já há muito tempo. Ano passado eu tive o início do ano com umas pequenas lesões musculares, mas me recuperei. E aí no meio do ano, na intertemporada do ano passado, quando teve a parada da Copa América, eu tive uma entorse no tornozelo, onde eu me recuperei também, que eu parei 1 mês da entorse. E eu terminei praticamente os últimos 4, 3 meses do ano treinando normalmente. E realmente nessa questão eu não tive a oportunidade de jogar. E assim, teve mudanças na equipe, né, naquele momento, e infelizmente eu não tive condição de jogar, né, por avaliação do treinador. E lembrando que você estava no América. Que eu estava no América ano passado. E assim, respeito a opinião, né, a situação ali no momento, mas foi algo que me prejudicou muito, porque eu me dediquei muito para estar em condição de jogar e eu queria muito ajudar dentro de campo. E isso, né, falando da minha situação, me prejudicou muito para a continuidade desse ano. E aí foi que desde o início do ano a gente tá treinando, né? Eu, o Serginho, o Guilherme chegou agora um pouco mais recente, que ele tava resolvendo as coisas dele na cidade dele. E aí o Gui chegou agora, mas eu e o Serginho a gente já tava um pouco mais tempo. O Carlos César também tava com nós, mas já faz um tempo que ele acertou lá no Criciúma. E então assim, a gente procura, né, manter a forma e se cuidar, né? Porque no momento que surgir a situação, a gente tá pronto para chegar e jogar. Muito bem. Já fazendo um trabalho, Lima, primeiro agradecer sua presença aqui, e é até bom pra gente fazer uma resenha, não só da sua carreira, mas resenha da bola também, falar das situações dos times. Mas eu queria saber essa situação para o atleta. Você se prepara fora de campo ou fora do futebol também? Você chega agora com 35 anos, no meio dos estaduais, acho difícil vir uma proposta já para chegar e jogar. Muitos times esperam os estaduais acabarem para poder fazer outro tipo de planejamento, seja até na Série A é assim, mas na Série B, Série C. Você trabalha com a possibilidade de continuidade na carreira
aqui no Brasil ou fora, ou já trabalha também com uma possível parada e fazer outra coisa? Como é que é isso na cabeça do jogador? Sabendo que tá bem fisicamente, tá curado, tratado, pode assumir, mas às vezes o mercado não absorve, não tem oportunidade. Pois é, Cris, assim, é um momento, né, que a gente fala de transição, né, apesar de eu não querer fazer ela ainda, mas a gente se prepara de todas as formas. Eu sempre tive, assim, né, e tenho vontade de continuar no meio do futebol. E só que eu falo o seguinte, eu quero um dia, né, virar um diretor, um gestor ou até mesmo um treinador, um técnico, um auxiliar, que é o que me instiga mais. Tá ali em contato no campo, tá ali dentro ali, que é algo que me motiva muito. Eu quero me capacitar para isso. Quero poder somar esses, né, até aqui 16 anos de futebol profissional, estudar, me capacitar para mim poder, né, juntar uma coisa com a outra e levar para dentro de campo e, né, quem sabe não virar um auxiliar, um treinador. Não quero ser um ex-atleta que virou um jogador, um ex-atleta que virou um diretor, não. Eu quero estudar, me capacitar para exercer tal função. Eu já tenho feito isso, né, já uns 2 anos já que eu venho lendo bastante coisa, né, sobre gestão. Algumas coisas dos meus treinadores têm me passado quanto à parte técnica de futebol, essas coisas. Mas ainda não me aprofundei no assunto porque, como eu te falei, ainda tenho a esperança de jogar mais algum tempo, né? Mas a gente se prepara de todas as formas. Não quero deixar pra coisa acontecer, né? Terminar um pra começar o outro, não. Já tô procurando me organizar nessa forma. E meio a isso a gente vai tentando fazer outras coisas fora do futebol, né? Então, na verdade, é um turbilhão de sentimento que chega nessas horas que a gente tem que, né, tentar organizar as ideias para não ficar perdido. Ô Lima, a gente está vivendo esse ano uma situação inédita na vida do Cruzeiro e você participou dessa situação inédita na época na vida do Atlético. Você caiu em 2005 com o Atlético e subiu em 2006 também com a camisa do Atlético. Como que foi, dentro desse ineditismo, como que foi sua experiência, como que foi jogar uma Série B pela primeira vez na história de um clube grande? Qual que é a diferença de uma Série A para uma Série B, até pro ouvinte que é cruzeirense, que também está vivendo isso pela primeira vez, ouvir da boca de um atleta que passou por isso, qual que é a grande diferença? O Ocimar Bolicen, que hoje é diretor do Cruzeiro, ele falou em montar um time de Série B. O que é um time de Série A? O que é um time de Série B? Qual foi a grande diferença de uma competição para outra que vocês notaram naquela época com a camisa do Atlético? Ô Edu, já de cara eu te respondo que é muito difícil. Não é fácil jogar, não. São 2 séries que têm a sua particularidade, né? A Série A é uma série que, no meu entender, é uma série que te exige que você tenha uma equipe que jogue, que agrida, que, né, que faça valer o peso de um elenco bom, competitivo. E eu acho que uma Série B, cara, a Série B, assim, o Cruzeiro vai jogar e vai ganhar jogos com o peso da camisa, com o peso, né, de ter que montar um elenco competitivo, porque é o maior clube hoje na Série B. Mas vai ter jogos que vai ter que ganhar na base de uma bola parada, na base da disputa mesmo, da briga intensa que é um jogo de futebol. Porque ela é muito difícil. Não tecnicamente pior, mas fisicamente mais pesada. Exatamente. Então, assim, o que é muito difícil também é a questão de logística, né? As viagens são muito cansativas, o desgaste, o rodízio. Então, assim, o Cruzeiro vai subir, acredito, né? Que no final do ano, mas assim, vai ser difícil. Jogar uma Série B é muito competitivo. Montar um elenco de Série B é difícil, porque, no meu entender, você precisa ter jogadores que viveram já uma Série B. Você pegar atletas que nunca viveu numa Série B, pode... Isso independe sim. Da idade, Lima? Seja novo ou mais velho? Eu acredito que sim, Cris. Eu acho que assim, a idade, ela é muito relativa, né? Eu acho que se a gente pegar hoje aí, vou dar um exemplo de um amigo meu, que hoje joga no Ituano, que é o Correia, com quase 40 anos. É verdade. Tá o cara tá bem, comandando meio campo. Então, assim, sexta-feira eu assisti o jogo dele. Eu assisti também agora contra o Bragantino. E assim, é um cara exemplo de atleta. Então eu acho que a idade ela é muito relativa. Eu acho que quando o atleta se cuida, ele tem muito a dar pro time, a oferecer ao clube. Eu acho que esse que é a chave do negócio. Eu acho que você
Tem muito atleta hoje aí com 30 anos, 20 e poucos anos aí, que não se doa tanto quanto um atleta de 30 e poucos, que se cuida. O atleta que é atleta profissional. O Atlético tinha jogadores experientes naquela época. A gente tinha. Rony, a gente tinha Rony, Marques, Luizinho Neto, zagueiro Marcos. O Marcos. Então, quer dizer, a gente tinha André Santos. Então, quer dizer, a gente tinha um elenco com jogadores mais experientes, né? Que em alguns momentos essa turma segurou muito a onda, porque eu acho que a mescla, ela é fundamental. Não se faz um grupo bom só de time experiente, de cara experiente, e não se faz um time de menino também, porque a experiência pesa em alguns momentos. E aquele ano foi uma mescla muito boa. Nos momentos difíceis que nós passamos ali no início. Muito difícil. Olha, Edu, nós terminamos ajudou. Na parada da Copa do Mundo, se eu não me engano, aquele ano, nós terminamos em 14º, paramos em 14º, 16º. Isso mesmo. Então, quer dizer, na volta depois que o Levi chegou, e eu lembro do último jogo nosso, o oitavo jogo a oitava rodada, foi contra o Brasiliense em Brasília, se não me engano, perdemos de 1-0. Nossa, rapaz, chegamos aqui em BH numa turbulência. Então, quer dizer, é muito difícil. E não é só difícil a competição, mas mais difícil ainda é vestir as camisas dos grandes clubes. Você pega aí, ó, Corinthians, Palmeiras, Atlético, quando caiu, hoje o Cruzeiro. Então, quer dizer, não é fácil. Você tem que ter um elenco competitivo, mas um elenco que sabe o que tá jogando. Deixa eu chamar um intervalo aqui, mais um rapidamente. Tá falando antes de Banco Mercantil, porque agora o papo é com você que é dono de empresa. Todos os dias você abre as portas do seu negócio aí com vontade de prosperar, claro, isso é óbvio. E o Mercantil do Brasil joga junto com você, oferecendo tudo que é preciso para você conseguir, obviamente, chegar nos seus resultados. É isso mesmo, porque a sua empresa pode marcar um golaço diante do Banco Mercantil do Brasil, que escalou um timaço de gerentes, está sempre disponível para te ajudar. Então, meu amigo, o primeiro passe para você marcar esse golaço é você acessar o mb.b.br/empresa. mb.b.br/empresa. Vou repetir, mb.b.br/empresa. Lá você vai descobrir como está o desempenho da sua empresa e tudo que o Banco Mercantil pode fazer para que ela seja sempre campeã. Então acesse mb.b.br/empresa, porque é Banco Mercantil do Brasil, é compromisso com você. Tem pergunta de ouvinte aqui, daqui a pouco a gente passa pro Lima, tem pergunta lá de Portugal, perguntando dele da passagem na Espanha. Opa, então é daqui a pouco, é rapidinho, é lá e cá, não saia daí, até porque se sair seu time perde o clássico, até já. De volta aqui no papo com o zagueiro Lima, tá conosco aqui no 98 Esportes. Daqui a pouco vamos abrir, aliás, vamos abrir as perguntas aí pros nossos teleouvintes, J. Emerson Fernandes, lá de Lisboa, tá mal, hein, Emerson? Tá mal, bom. Ele falou assim, bom dia, seus malucos, eu gostaria de perguntar ao Lima, se no período que ele teve no Betis, da Espanha, qual foi o aprendizado dele e qual foi o jogador mais difícil que ele enfrentou? Nossa, jogador, eu posso falar o elenco todo ali do Barça e do Real, né? Nossa senhora, aquele ano foi muito bacana. Foi o melhor ano de sua carreira? Ah, Cris, vou te falar que foi, cara. Eu saí daqui, né, depois de ter feito uma temporada muito bacana no Atlético, né? Nós caímos em 2005, 2006 subiu com aquela base montada dos meninos da base, né? Praticamente nós ali foi a reconstrução do clube, né? Para todo o sucesso que veio depois. E eu saí num momento muito bom, né? Com 20 e poucos anos, eu era praticamente um dos caras que mais tinha jogado no elenco ali. Todos os jogos, né? Recém-campeão da Série B, logo depois de 7 anos que o Atlético ganhava o estadual, nós ganhamos em cima do Cruzeiro. E saí num momento muito bom. A minha chegada lá, meu primeiro ano, foi muito bom. Quem me levou pra lá foi o Hector Cooper, né? O argentino. Um cara que me ensinou muito tecnicamente, taticamente dentro de campo, ele, a comissão dele. Eu lembro do auxiliar dele, cara, um zagueiro, um cara que foi zagueiro, não vou lembrar o nome dele só, que faz muito tempo. Mas o que esse cara me ensinou de posicionamento, de leitura de jogo, intensidade ali, de como funcionava, foi muito bacana. E o meu primeiro ano foi muito bom, eu joguei em média ali quase 20 jogos de início e entrando no segundo tempo, né? No segundo ano que foi o mais difícil, eu sofri um preconceito muito grande com o treinador que assumiu lá, um treinador espanhol de 68, 67 anos na época. E eu sofri muito preconceito por ser estrangeiro, né? O que me segurou a onda é que a gente tinha alguns brasileiros no elenco, o Edu, Ricardo Oliveira,
Rafael Sobis, Mehmet Aurélio, um brasileiro naturalizado turco, jogava pela seleção da Turquia, que segurou muita onda naquele ano. E aí o pessoal contornava um pouco o meio de campo ali do elenco, mas um preconceito muito grande, o treinador não gostava. E assim, logo após, no jogo contra o Barcelona em casa naquele ano, eu tive uma lesão de tornozelo. Foi bem difícil. Denilson Show é ídolo mesmo lá no Betis? Bastante, Everton, bastante. A história dele lá no clube é um negócio muito bacana. Ele sempre, quando ele vai, ele é muito bem recebido, é uma festa para a cidade, o pessoal faz uma festa danada com ele. A turma lembra muito dele lá. Aquele time de 2007, os mais novos não vão lembrar, mas a galera mais velha lembra. Tem 2 fatores naquele time, né? Que tinha acabado de subir, né? Se não é o Simon, se não é a saída do Levi, vocês tinham feito um ano bem melhor, né? Ali é sensacional, cara, porque... Nossa, cara, assim, aquele jogo me deixou assim... Foi um jogo que me deixou muito triste naquele momento, porque, jogar uma Copa do Brasil é um momento, né, bacana, com um grande clube, e aquele jogo nós fizemos por merecer, né? E a desclassificação naquele momento, da forma que foi, eu acho que me deixou muito triste, chateado. E claro que a sequência depois, né, de vamos falar aí da saída de uma ou outra peça no elenco, e isso daí é sempre muito difícil quando acontece. Como é que você vê essa mudança, Lima, que vem acontecendo no futebol, de um futebol com a parte da análise de desempenho entrando pesado, o interesse do jogador pelos resultados dele passa a ser fundamental, a análise que é feita por quem está do lado de cá sobre o futebol jogado hoje. O que você acha que mudou tanto em relação àquele período que você era, por exemplo, titular do Atlético, com o futebol que é jogado hoje? Treinadores que se preocupam muito com a estratégia, mas outros que são grandes gestores de grupo também, eles continuam bem cotados no mercado. Tá um negócio meio 8 ou 80. Você acha que falta um pouco de equilíbrio? Everton, exatamente, né? Como eu falo em algumas oportunidades, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter uma balança para poder ver o que é bom e o que é ruim, porque existe coisas boas, existe coisas ruins nessa situação, porque assim, eu acho muito bacana essa análise que estão fazendo no futebol, né, com analistas de desempenhos, que tem a turma que acompanha os jogos, né, que de uma certa forma auxilia os treinadores e auxiliares, as comissões, a montar elenco, a montar treinamento, tudo, mas assim, eu acho que como eu falo, precisa ter um balanço, porque isso nem sempre vai dar certo, como também, às vezes, a opinião somente do treinador não vai dar certo. Eu acho que, se é uma comissão, tudo tem que ter um equilíbrio. E eu acho uma coisa que é fundamental, que às vezes eu vejo, e não estou citando aqui coisa de agora, mas já com a mudança do tempo, quando ela começou com esse setor, é que a gente precisa ter um pouco mais de sentimento quanto ao atleta dentro de campo. Eu acho que isso às vezes é esquecida. A gente às vezes faz uma análise fria atrás de um computador ou sentado na arquibancada, e você não tem às vezes a emoção do que é, o pensamento do que é o atleta vivendo aquilo ali. Isso até mesmo no dia a dia da semana. Porque um grupo de futebol, durante a semana, como vou pegar um exemplo agora, um gancho dessa semana de Cruzeiro Atlético, cada um vivendo uma situação diferente na semana, né? O Cruzeiro, Copa do Brasil, o Atlético uma semana um pouco mais livre. Mas a semana em si já é uma semana importante de treinamento. Então, na semana, o cara começa a se preparar pro jogo de domingo. O cara não chega domingo, sábado, deita pra dormir, concentra pro jogo de domingo. Não, a preparação tem que ser na semana. Então, assim, às vezes o que eu vejo um pouco é que falta pra essa turma ainda um pouco desse sentimento do atleta na semana, no final de semana, da análise do sentimento do atleta dentro de campo. E isso é fundamental pro crescimento de um projeto desse daí. Isso mudou muito, acho que ultimamente, viu, Lima? E aí, falando no nosso lado da imprensa, principalmente, antigamente, na preparação de um clássico, por exemplo, o Lima treinando a semana inteira na cidade do Galo para enfrentar o Cruzeiro no sábado, o setorista estava lá antigamente, acompanhando o treino. E ele dava a informação, o Lima treinou bem hoje. Hoje o treinamento, o Atlético fez um coletivo, o sistema defensivo foi muito bem, o técnico está montando a equipe. Hoje o setorista, ele não assiste treino nenhum,
Hoje o torcedor não tem informação de nenhum treino e a análise ela é feita tão somente pelo jogo. Não importa se o zagueiro foi muito bem em 5 dias de treino, não importa se o atacante, em 2 coletivos, ele marcou 4 gols, porque ninguém fica sabendo. A análise é feita, às vezes ele fez uma semana espetacular de treino, mas no jogo ele foi mal. A análise é feita tão somente no jogo e acabou. Essas coisas mudaram. Verdade. E a gente precisa ter um cuidado. Dentro disso que você falou, não sei se vocês ouviram ou se o ouvinte chegou a assistir a entrevista coletiva do Guardiola depois da vitória do Manchester City contra o Real Madrid. Um jornalista fez uma pergunta pro Guardiola de uma alteração que ele fez no jogo, uma mudança de peça e uma alteração tática. E a pergunta foi, você fez uma alteração tática que acabou dando uma espécie de nó no Zidane e por isso o City venceu. Ele falou, não, você tá errado. Porque eu fiz essa mesma alteração em um outro jogo e deu tudo errado. E eu recebi crítica. E hoje eu acertei. Então o futebol, ele não é visto e feito dessa maneira. Às vezes um detalhe transforma um jogo num grande jogo e às vezes um detalhe transforma um jogo num péssimo jogo. Exatamente. E eu acho que vai bem dentro disso que você falou. E o Guardiola, ao invés de... O cara tava enaltecendo a mudança dele, ao invés dele levar isso e se enaltecer também, ele falou, não, futebol não é assim não. Essa mesma alteração que eu fiz hoje deu certo e há 3 jogos atrás eu fiz e fui criticado. Sabe uma coisa que me chamou a atenção na Copa do Mundo? Acho até que a gente chegou a comentar isso aqui. A Alemanha é muito bem treinada e tal, e num determinado momento do jogo, a Alemanha perdendo, eu não me lembro exatamente pra quem, começou só a meter bola pra área, alçar bola pra área, só bola aérea. Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro, contra a Coreia. Foi contra a Coreia, né? Eliminação, a gente discutiu isso aqui, porque é o seguinte, Lima, vocês treinam a semana inteira, a jogada ensaiada, a estratégia do treinador, a parte de análise de desempenho vem, mostra que você tem que melhorar, aí você absorve aquilo ali e treina, e se dedica e vai pro jogo. Aí, você vai pro jogo sendo favorito, sua equipe favorita. Você toma um gol do seu adversário e a estratégia toda muda. Porque entra nisso que você tá falando, do desespero, a parte física, uns sentem, outros não. Aquele gol ali representa muito para alguns que estão dentro de campo, para outros não. E aí tudo aquilo que você treinou na semana passa a ser uma coisa secundária, dar-lhe bola aérea, tem gente dar-lhe que cruzamento pra área. Apagou. Apagou. Mas a gente vê isso com frequência no futebol. Posso dar 2 exemplos? Porque, vamos lá, vai o Cruzeiro contra o Boa hoje, mesmo o Cruzeiro com limitações, o Cruzeiro é favorito para ganhar o jogo, mesmo com todas as limitações. Aí vai pro jogo, aí o Boa mete um gol no início do jogo, o desespero vem, cara. Aí dá-lhe bola aérea. Por que isso acontece, pelo amor de Deus? Você deu 2 exemplos. Você deu o exemplo da Alemanha, tem 2 exemplos recentes. O Atlético ganhou do Olímpia aqui com uma bola só com chuveirinho no final do jogo, e um deu certo. E o Flamengo, que é um timaço, todo mundo quer ver o Flamengo jogar, virou o jogo contra o River num chutão do Diego lá de trás. Um balãozão. Exatamente. Desespero, né? Desespero às vezes funciona. O Everton, é exatamente o que a gente tava falando, cara. Assim, ó, nesse tempo de futebol, uma coisa assim, ó, que eu vejo que é fundamental é você treinar tudo que é possível que possa acontecer dentro do futebol. Claro que há momentos que você tem 11 cabeças dentro de campo, controlar as 11 cabeças, que nem você falou, um reage de uma forma, outro reage de outra, um tem cãibra porque pela pressão do jogo, o outro tá cansado. Tem uns que estão completamente concentrados na partida, que dão uma resposta diferente. Então, assim, é um turbilhão de sentimento naquele momento. Então, assim, o equilíbrio do elenco, né, é fundamental. Mas, assim, o que eu falo muito e o que eu vi muito nesse tempo, eu acho que quanto mais você tem uma equipe treinada pra tudo, melhor você vai ter um resultado. É difícil fazer isso? É difícil, às vezes o calendário não ajuda, jogo no final de semana, meio de semana, os treinadores, a gente tem, às vezes no início do ano, uma pré-temporada de 20 dias. Então, assim, os nossos treinadores, né, as nossas comissões, às vezes passam apertado para tentar montar isso e fazer isso. Muito difícil, às vezes não tem nem tempo de trabalho alguns treinadores. Então, assim, é difícil, mas tem que se treinar, tem que se fazer. Porque em alguns momentos você vai precisar de algum tipo de situação que você vai ter que pôr dentro de campo. Então, assim, é com uma complexidade muito grande que às vezes você não consegue, né, vamos falar que escapa das mãos. Perguntinha fácil agora. Tem muita gente participando aqui, ó. Tem o Carlão falando aqui
sobre a sua passagem pelo Fortaleza. Pergunta ele como é que foi a passagem pelo Fortaleza, eleito o melhor zagueiro da década do clube. Ele falou assim, ele foi eleito o melhor zagueiro da década do clube. Abraço, Carlão, menino humilde, gente boa esse Lima aí. Bacana. Você bateu na trave pra subir da C pra B, né, cara? Nossa, ô Cris, foi 2 anos lá, assim, especiais. O torcedor de Fortaleza tem um carinho muito grande por mim, porque eu joguei praticamente, pra você ver, tive 2 anos no Fortaleza, fui em 2014 e fiquei até 2016, mas 14 eu peguei 2 meses de campeonato, eu fiz uma partida só. Então até conto mesmo na minha cabeça aí os 15 e 16 que foram os anos que eu fiquei lá, e foram 80 e poucos jogos, 10 gols, e se eu não me engano, acho que nenhum zagueiro na história tinha feito tanto gol lá no clube, e tantas partidas também. E tão pouco tempo, né? Eu acho que no primeiro ano eu joguei 40 e poucas partidas, o segundo que eu fiz 40, se eu não me engano, 44 e 40 partidas. Então, quer dizer, praticamente joguei todos os jogos do clube nos 2 anos. E o principal e o fundamental lá, que era a gente subir o time, nós batemos na trave 2 vezes por um regulamento muito injusto da Série C naqueles anos. Agora, talvez seja interessante o torcedor saber disso. Às vezes a gente até imagina, a gente pensa, julga. Jogador derruba treinador, grupo de jogador derruba treinador e também treinador acaba e atrapalha a carreira de jogador? Com certeza. Você já fez parte de algum grupo que aconteceu isso? Ô Edu, acontece muito, vou te falar. Se pegar um grupo que às vezes não tá bem com o treinador... derruba mesmo. Ô Cris, eu nunca presenciei, e se eu presenciasse, eu acho que independentemente da situação, eu não compartilharia, porque não é da minha educação. Eu vejo e aprendi isso muito cedo na minha carreira, que isso daí não faz bem, independentemente da situação, o que possa vir a acontecer no futuro. Mas eu sei que tem jogador que quando não tá animado com o treinador, o cara faz corpo mole. Mas quais são os motivos que levam a isso? Olha, eu acho que assim, são vários, falta de oportunidade. Falta de oportunidade, às vezes o cara, né? Eu já presenciei jogador que, quando o treinador caiu, o outro que tava sendo especulado pra vir, o cara chega em mim e fala assim: pô, irmão, vou te contar uma coisa, o cara que tá vindo aí vai mandar eu embora do clube. Batata, o cara chegou na outra semana e foi dispensado. Então, quer dizer, é difícil. Então, assim, são fatores que acontecem que você não sabe o porquê disso. Mas isso tem demais, no futebol tem muito. Assim, é o que eu falei, nunca presenciei esse tipo de situação de grupo fazer isso daí não, porque eu sinceramente não compartilho disso, independentemente se eu estou jogando ou não. Eu acho que isso não traz benefício nenhum, porque sempre quando você interrompe um trabalho para começar outro, você tem uma dificuldade muito grande. Isso você estando jogando ou não. Eu acho que o elenco passa por uma dificuldade muito grande. Então, assim, é ruim. Eu acho que vale muito mais, né, você tentar contornar uma situação e tentar levar o trabalho em diante do que você interromper e começar outra. 9h44. Ô Lima, você que tá em Belo Horizonte fazendo seus treinamentos, se precisar de um bom atendimento para cuidar da sua saúde também, para dar sequência nesses cuidados, procura a Multiclínicas na Amazonas 4041. Eu vou mostrar para você que tá ligado pelo aplicativo, pelo Twitter, enfim, nas multiplataformas, pelo 198 ou 698 da NET, tá pela live, 98live.com.br. Olha a estrutura da Multiclínicas. Primeiro, estacionamento fácil. Segundo, bem localizada, Amazonas 4041 no Barroca. Terceiro, estrutura de ponta, de primeiro mundo mesmo. Equipe médica conceituadíssima. Outra coisa importante que eu sempre falo, desde o primeiro dia eu falei da Multiclínicas aqui, uma condição para Multiclínicas funcionar e funcionar bem e crescer como está crescendo: atendimento humanizado e atendimento ágil, tudo isso num só lugar. Multiclínicas na Amazonas 4041 é a única, a melhor e é a maior. 3789-4041 é o telefone, 3789-4041, e o WhatsApp é o 995904176, 995904176. Grupo Multiclínicas, cuidar de você não pode esperar. Responsável técnico, doutor Paulo Bachaneto. Eu nunca na história desse programa recebi tanta mensagem do estado do Ceará como a gente tem recebido aqui. De verdade. Olha aqui.
Meu nome é Regis, o Lima que está sendo entrevistado aí, um dos maiores ídolos da história do Fortaleza. Detalhe, sou Ceará. Olha isso. Aí, bacana. O código de área, número 85, tem muitas mensagens. Não sabia que nós éramos líder de audiência. Lá também, e rapaz. a concorrência não tem porra nenhuma. Daqui a pouco ali vai rodar bacana. mensagem do Ibenô. Daqui a pouco nós vamos. Que legal, separa cara. mais mensagens aí, então, Sim. CJ. Legal. Importante a gente destacar, principalmente para quem tá tão longe e nos dando audiência. 9h46 é um intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta a sequência do papo aqui com o zagueiro Lima. Até já. Estamos de volta, 9h49, reta final aqui do 98 Esportes. Em dia de decisão para o Cruzeiro na Copa do Brasil, logo mais tem bola rolando contra o Boa, direto de Varginha. Você confere aqui na 98, na sua Rádio do Bem, 9h50. A gente de volta. CJ, seguindo no giro aí de perguntas para o zagueiro Lima, o Alê também tá ali com o WhatsApp aberto. Vamos dar um giro aí para prestigiar a audiência. Eu só vou falar aqui, Ale, de Patos de Minas, o Alexandre falou assim: fala pro Lima, pro Serginho, pro Guilherme, vir pro Trovão Azul, que aí o RT vai entrar em outro patamar. Iriam dar qualidade enorme. Um abraço pra Patos de Minas, um abraço. O Davidson Lucas de Lagoa Santa falando aqui, ó. Fala com o Lima que até hoje eu jogo com a chuteira que ele me presenteou. Eu me escolta policial do Galo. Rapaz, que isso, abraço aqui pro Davidson. Bacana, abração. Muita gente perguntando aqui, Lima, chegando no, como por exemplo, Renato de Betim. Eu até separei os 3, mas tem mais perguntas. O Renato de Betim, o Carlos do Alvorada e o João Pedro de Contagem. A pergunta, vou sintetizar, todo mundo perguntando se você faria, como a opção Rafael fez pelo time rival, se na boleiragem isso não soa bem, se você jogaria no Cruzeiro. E como é que é isso dentro do mundo do futebol? Normal? É profissional? Indo para um time rival, vida que segue, projeto, cada um segue o seu? Ô Cris, acredito que sim, cara. É como eu falo, né? A profissão, ela, claro que assim, todos nós jogadores, acho que todo mundo tem o seu time do coração de futebol, né? Que torce desde criança, tudo. Mas eu acho que a partir do momento que você exerce a função, acho que, né? A gente tem que saber separar as coisas. Eu tive minha passagem pelo Atlético muito bonita, que eu tenho um carinho enorme contra o torcedor na rua até hoje. A turma é o Lima do Galo, volta pro Galo. Recentemente no América Mineiro, eu tive 2 anos e meio aí de uma história bacana, apesar de não ter jogado muito, mas 2017 eu consegui um título, né, brasileiro pelo clube. E claro que se eu tivesse a oportunidade amanhã de vestir a camisa do Cruzeiro, eu iria com o maior orgulho, com o maior carinho e, como a gente costuma falar no meio do futebol, né, daria minha vida pelo clube. A gente, quando tá no meio, a gente tem que ser profissional e é assim que tem que ser. Qual o melhor treinador? Você virou e falou assim, ó, esse cara entende muito de bola. E o pior também. O Everton me pegou. Pior, se você quiser contar em off, a gente não espalha. O pior eu vou deixar pro off aqui, mas o Everton, engraçado. Não, a gente cara. já sabe que você tá meio... Já meio deixou claro que você ficou puto aí. Ô Everton, mas aqui, o melhor é a situação que eu conto pra todo mundo, que é uma situação muito engraçada. Pegando o histórico todo, assim, de trabalho com ele, acredito que foi os piores resultados que eu tive na carreira, né? Até porque foi muito recente não, foi muito no início de quando eu comecei. Pra mim, um dos maiores treinadores no qual eu trabalhei, eu, assim, gostei muito de trabalhar com o Cuca, taticamente dentro de campo, falando taticamente de campo ali. Cuca foi um bom treinador pra mim. Dorival Júnior também gostei do trabalho dele. O Lucha também sabe muito ali dentro das 4 linhas ali, é assustador o que ele agrega ali no dia a dia. Gostei muito de trabalhar com o Lucha ali. Agora, pra mim, o melhor de todos, treinador e gestor de grupo, cara que entende de bola e de pessoa, assim, sensacional, o Tite. Esse daí pra mim, assim, é o primeiro até hoje no qual eu trabalhei. Como eu falei, quando eu fui pra Espanha, o Hector Cooper foi um treinador muito bacana também. Um cara que me ensinou muito, taticamente, dentro das 4 linhas também aprendi muito com ele. Mas o Tite foi um cara que, assim, me surpreendeu muito. Tem muitos jogadores que falam isso do Tite, né? Engraçado que, né, você pegar naquele ano lá, em 2005, o começo do ano ali com ele foi desastroso. Você ficou no Atlético até que ano?
Eu cheguei em 2004, fiquei até 2007, quando eu fui vendido pra Espanha. Depois eu voltei finalzinho de 2009, 10, aí eu fiquei de 2010 a 2012, meio de 2012. Então aquele período do Cuca, das 6 derrotas consecutivas em 2011, você tava no Atlético? Das 6 derrotas? Quando o Cuca chegou. Sim, estava. Teve um cara que mandou aqui, eu falei, acho que o Lima não estava no Atlético em 2011. O cara perguntou. Mas eu também não lembrava do Lima. Nem eu não lembrava. Teve um telespectador que mandou uma mensagem. Pergunta pro Lima o que ele falou com o Cuca depois daquelas 6 derrotas seguidas. Não sei, teve alguma imagem que mostrou isso? Ué, Edu, não lembro. Aí eu até respondi assim, mas eu acho que não é necessariamente uma imagem que ficou marcada. Depois das 6 derrotas consecutivas do Cuca, ele acabou engrenando. O Everton, foi assim, um início muito difícil. Nossa, aquele momento que ele chegou ali, eu acho que a gente... Foi antes do Dorival. Pós-Dorival. Dorival saiu, chegou ele. E assim, a gente tava numa cobrança muito grande, né? Vestir camisa de Atlético, de Cruzeiro é um negócio assim, assustador, né? Pra quem não sabe como é. Então assim, a cobrança é muito grande. E ele chegou naquele momento de cobrança, né? Troca de treinador, como eu falei. Sempre quando troca, há um benefício, mas às vezes ele não é imediato. E ali foi assim, claro que no início foi muito difícil, a adaptação chegou, os resultados não ajudaram. E se reconstruir um momento assim de trabalho em cima de derrota é muito mais difícil. E aquele momento ali foi complicado. Eu lembro de um jogo nosso, eu não lembro contra quem foi, na Arena do Jacaré. Rapaz, terminou o jogo, nós entramos dentro do vestiário, pegou o Cuca, o presidente pra falar, nossa, mas a cobrança foi grande. A turma falou que eu achei que a gente não ia chegar mais ninguém em BH aqui contratado. No final das contas, a sequência do trabalho do Cuca rendeu o título da Libertadores. Já teve algum episódio, não precisa nem falar o clube, mas já teve algum episódio de você estar num clube com salário atrasado, salário de todo mundo atrasado ali, sei lá, 1, 2 meses ou mais, o presidente entrar no vestiário, cobrar, e algum jogador falou assim: ué, presidente, vocês não estão pagando, pô. Você pode cobrar, mas a gente também tem que cobrar. Já teve algum. Né? Já teve. Finge que paga, que eu finge que jogo. Já teve algum episódio assim? Não precisa nem falar do clube. Não, eu nunca vivenciei esse momento, não, Cris. Realmente, assim, já trabalhei com salário atrasado. E de uma certa forma, né, dependendo do tempo. Eu não peguei muito tempo de salário atrasado, não, mas incomoda um pouco, às vezes, né, os atletas. Eu acho que o pior de tudo não é nem a questão de você não estar recebendo. O pior de tudo é que eu falo sempre, às vezes a gente comenta muito assim, o que é muito ruim num grupo de futebol é o burburinho, diz que me disse, aquela falaçãozinha, que amanhã vai pagar, que o cara prometeu, aqui no seu outro lá já falou que mandou falar pra não sei quem que vai pagar semana que vem. Fica enrolando. Então assim, sabe, isso é muito ruim, isso incomoda muito, porque você fica a semana toda falando aquilo ali, que vai pagar, também, sabe, né? Isso é muito ruim. Então, assim, não é nem quanto ao que você ainda tem para receber, se o salário tá atrasado ou não. O que deixa, às vezes, um ambiente ruim é esse diz que me diz. Ô Lima, obrigado pela sua vinda aqui. Tomara que você consiga um bom contrato em breve. Sorte também ao Serginho, que tá treinando com você, ao Guilherme também. Ainda tem lenha para queimar, e muito ainda. Sorte para você, para vocês três. E tem uma volta breve aqui na 98. Obrigado. Everton, eu que agradeço a você, a Ale, o Edu, ao Cris, pelo convite. Bacana estar aqui participando com vocês, né? Como eu falei, sempre tô lá no rádio ouvindo e vira e mexe eu mando mensagem pro Cris pra encher o saco dele aí, da turma de vocês, e muito obrigado mesmo pelo convite. Mandar um beijão a todos da minha família, minha mãe e meu pai que tá lá em São Paulo, Ribeirão Preto, acompanhando. A minha mulher, Paloma, minha cunhada, a turma toda tá ligada aí, Adriana. Boa. Metade de Ribeirão Preto é do Lima. Só um detalhe, o Anderson Moreira esteve aqui com a gente, esteve no Arena, mas esteve aqui com a gente um dia, na semana que vem, na próxima semana ele estava empregado, tava no Ceará. Que notícia boa. Que pode preparar o telefone aí. Passa por aqui, costuma se dar bem. Olha, eu vou mandar uma mensagem confirmando. O Robertinho teve aqui, tá fechando com Portugal. Exatamente. Então vou mandar uma mensagem agradecendo então o convite. Olha aqui, pessoal, já teve a sensação de estar ouvindo e de não estar entendendo o que foi dito? É desesperador e é mais comum que você imagina. E ainda bem que para esses momentos existem os aparelhos auditivos da Telex, que não deixam você perder absolutamente nenhum lance da vida e do futebol.